Eu tenho plena certeza no meu coração de um grande mover de Deus aqui hoje, porque eu confio naquilo que Deus fala aos nossos corações. Existe uma coisa importante, irmãos, em tudo que a gente faz, que na verdade é a gente conseguir entender aquilo que Deus ele está falando com a gente. Porque mudo Deus não é, Ele está falando o tempo todo. O problema é que às vezes a gente não entende, porque Deus ele fala de muitas maneiras, né? Com Jó, Ele falou através de um redemoinho, né? Com Abraão Ele falou cara a cara, com Elias Ele falou através de um vento bem suave, né? Com Faraó Ele falou por meio de pragas. Então Deus tem muitas maneiras de falar. A gente só precisa identificar a voz de Deus no meio de tudo isso que está acontecendo e procurar entender o que Deus está falando, que a gente vai estar bem. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre os limites paralisantes. Aquele limite que te paralisa. Porque quando Deus coloca um limite para nós, é um limite que Deus colocou e nós não devemos ultrapassar. Mas muitas vezes o limite que se apresenta para nós é um limite que foi o diabo que colocou ou foi nós mesmos, fomos nós mesmos que colocamos esse limite. E quando nós paramos em um limite que nós colocamos, aí não existe a possibilidade de Deus realizar a obra que Ele deseja. Por quê? Porque nós como humanos, na nossa deficiência carnal, a gente impede o plano de Deus. Porque o plano de Deus ele pode ser frustrado? Ele não pode. Mas individualmente eu posso anular o sacrifício de Jesus. Aí muita gente vai dizer, não pode, não posso. Individualmente eu posso, porque eu posso escolher se eu aceito esse sacrifício ou não. Eu posso decidir dentro de mim se eu vou obedecer à voz de Deus ou não. Então individualmente eu posso paralisar a obra de Deus na minha vida. Então é importante a gente compreender que dentro daquilo que Deus vai falando, nós precisamos quebrar esses limites que vão nos paralisando ao longo do tempo. E é importante tanto isso que acho que se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar. Se eu perguntar quem conhece alguém que sempre começa alguma coisa e nunca termina. Ele começa, mas ele nunca termina aquilo que ele começa, ele sempre para pela metade. Por quê? Porque ele bate em um limite que às vezes ele mesmo estabeleceu e ali ele não passa. E nós hoje vamos entrar diante de Deus. E Deus vai quebrar esses limites. Para quê? Para você sair daqui hoje diferente. Porque não é um culto normal. Não é um culto normal. Nunca é. Nenhum culto é normal. Nenhum culto pode ser para alguém que não se preparou para entrar na presença de Deus. Pode ser para alguém que passou o dia inteiro pensando em outras coisas. Mas para quem passou o dia inteiro desejando que chegasse logo a hora de vir para o culto, esse culto vai ser muito, mas muito especial. Amém? E eu quero falar com você. Eu não vou correr, porque eu vou parar de fazer isso. Muitas vezes a gente corre com a palavra de Deus por causa do tempo. Não vou correr. Eu vou falar como Deus quer. Na hora que der a hora de parar, eu paro. Se não der para completar, outro dia a gente completa. Mas eu vou falar exatamente da maneira que precisa. Amém? Eu não vou falar de coisas difíceis de entender, não. Mas você precisa quebrar os limites da tua vida. Qual é o primeiro posicionamento para você quebrar esse limite paralisante na tua vida? É sair da zona de conforto. Você já deve ter ouvido muita gente falar sobre isso. Mas a zona de conforto, ela sempre será um dos maiores inimigos que nós temos. É por isso que muitas vezes Deus usa situações para sacudir a nossa vida, para tirar a gente da nossa zona de conforto. Observa bem esse primeiro versículo que nós lemos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Abraão, ao contrário do que muita gente imagina, do que muita gente fala, Abraão não era um cara
dono de posses. Agora você imagina um homem rico que morava na terra dele, que morava junto da parentela dele, dos pais, tinha família ali. O que é que uma pessoa dessa vai querer mais? O cara está com a família, está morando na terra dele, está rico. O que é que ele vai querer mais? É uma zona de conforto. E às vezes o plano de Deus não inclui essa zona de conforto. Às vezes o plano de Deus é exatamente tirar você de uma situação que está cômoda, tranquila, e lançar você diante de algumas situações que talvez você nunca tenha experimentado e que você não faz ideia de como você vai sair dela. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou para ele: Abraão, larga a tua terra, sai do meio da tua parentela, né? E vai, caminha, que você vai para uma terra que eu vou te mostrar posteriormente. É como Deus chegar para você e falar: olha, sai dessa situação tranquila que está a tua vida e procure um problema para você. Por quê? Porque Abraão, ele era um homem, ele não era um cara novo que você poderia chegar e dizer o seguinte: ó, não, ele tem a vida inteira pela frente, ele vai conquistar muitas outras coisas ainda, então vamos agitar. Não, Abraão tinha 75 anos. E eu penso assim: uma pessoa com 75 anos, morando com uma família abençoada, ele não vai querer mais nada da vida. Ele vai só esperar, agora vai servir a Deus e esperar morrer. Tem um plano. Deus tem um plano para você. Ao ponto, porque o que significa sair da zona de conforto? Significa você sentir a cobrança de Deus para orar. Porque tem pessoas que já não sentem mais uma cobrança para orar. Ele já está mecanizado. Não, eu vou orar em tal horário, né? E eu vou orar tantos minutos, né? E eu vou orar por essa lista de pedidos que eu tenho aqui, e é todo dia a mesma coisa. Paralisou. Aí Deus chega e fala: vem cá, eu quero que você ore de madrugada. Eu quero que você saia da tua casa e vá orar na casa do teu vizinho. Eu quero que você pergunte para o pastor o que é que está precisando fazer na igreja. Eu quero que você se movimente. Eu quero que você saia dessa situação. Porque às vezes a pessoa está em casa e aí, tem tudo em casa. Eu vou trazer para hoje. Eu falei de Abraão, eu vou trazer para hoje. Nós temos a TV, com internet, com Netflix, celular. A gente pode fazer praticamente tudo pelo celular. E nós temos ali um mercado perto de casa, temos uma padaria, e a nossa vida se resume a isso. Só que, enquanto nós estamos assistindo um filme na Netflix, não estou falando que é errado não, irmãos, prestem bem atenção. Enquanto nós estamos constantemente presos a uma série na Netflix, enquanto nós estamos presos a um jogo de futebol, enquanto nós estamos presos no nosso sofá, na nossa cama, comendo e bebendo tudo que nós temos dentro da nossa casa, em cantos no Brasil que as pessoas estão comendo rato, e muitas vezes não estão nem comendo rato porque já não tem rato para comer. Tem pessoas passando fome, tem pessoas passando necessidade, e a nossa oração, ao invés de ser: Senhor, muda a história desse país, vá ao encontro desses pobres miseráveis, vá ao encontro dessas pessoas que estão morando embaixo de pontes, vá ao encontro dessas pessoas que estão com a família destruída, vá ao encontro dessas pessoas que estão arrasadas, acabadas, que estão vivendo nas drogas. Não, a nossa oração é: Senhor, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso trocar o meu carro, eu preciso comprar minha casa, eu preciso, Senhor, de prosperar, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Não, irmão, muda, sai desse conforto, começa: Senhor, eu preciso enxergar o que é que está diante de mim, eu preciso enxergar o problema que o meu vizinho está vivendo, eu preciso enxergar o que o meu país está passando, e não somente eu. E para isso Deus precisa movimentar e tirar a gente dessa zona, porque dentro de casa ninguém enxerga nada. Se você quer enxergar alguma coisa, você precisa sair. E dentro da tua zona de conforto, para você o mundo está maravilha, mas a verdade é que aquilo que aconteceu com Jesus, os discípulos chegaram para ele, e ele estava lá em João 4, e os discípulos ali perdidos, e Jesus falou para eles: olha,
vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses até a ceifa. Mas eu digo para vocês, levantem os olhos e vejam que os campos já estão brancos para a ceifa. Por que Jesus falou para levantarem os olhos? Porque identifica-se espiritualmente que as pessoas estão olhando para baixo, porque elas ficam com medo de tropeçar. Aí ficam olhando para baixo, de cabeça baixa, sempre olhando, sempre com muito cuidado, com muito zelo. E ela não olha para cima para enxergar como é que as coisas estão. Jesus está falando, levanta a tua cabeça, enxerga o caos que está o país, enxerga os problemas que a sociedade está vivendo e muda a tua oração, muda o teu posicionamento. Você tem no teu coração, você tem na tua boca a palavra que pode mudar a história do teu vizinho, que pode mudar a história dessa cidade, do país. Levanta a tua cabeça, abre a tua boca, não tenha dificuldade em profetizar. Faça como Ezequiel no vale de ossos secos. Fala, pode estar tudo morto e acabado, Deus vai levantar um grande exército, Deus vai levantar as pessoas, Deus vai mudar a história. Você precisa romper esse limite que te paralisa na oração e que te paralisa para você não enxergar a realidade que estamos vivendo. A zona de conforto é um perigo para nós. Por quê? Porque a gente não tem aquela de comparar. Vai comparar com um mendigo? Ou vai comparar com um milionário? Nós não temos que comparar a nossa vida. A gente precisa enxergar a realidade. E para isso, você precisa entender. É claro que nem todo mundo vai querer sair da zona de conforto. Mas se você quer crescer diante de Deus, então você vai ter que sair dessa zona de conforto. Você vai orar depois, você vai pedir a Deus para falar com você sobre isso. Segunda coisa, Paulo disse, não vos conformeis com esse mundo. Você precisa romper com o conformismo. Eu lembro da história de Josué. Qual foi a palavra que Deus deu a Josué no capítulo 1? Eu serei com você, aonde você pisar, onde você colocar a planta do teu pé, será teu, te darei por herança. Não temas que eu sou contigo, né? E eu vou com você. E ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Foi a palavra que Deus deu a Josué. Só que, lá no capítulo 7 de Josué, o povo, por causa de um homem, Acã, que roubou uma capa, o povo perdeu a guerra, perdeu aquela batalha. O que Josué fez? Josué se lembrou de que Deus tinha falado que eles seriam vitoriosos. E falou assim, Senhor, não é possível. O Senhor nos abandonou porque nós viramos as costas para o nosso inimigo, isso é vergonhoso. Aí Deus falou para ele, Josué, levanta-te. O que é que você está fazendo prostrado? O povo perdeu a batalha porque pecou, porque prevaricou. Mas antes Josué tinha falado para Deus o seguinte, presta bem atenção, porque talvez você já tenha falado isso para Deus, no momento de dificuldade. Josué tinha perdido a batalha, ele chegou bravo para Deus e falou assim, Senhor, era melhor, né, tomara que a gente tivesse se conformado em ficar do lado de lá do rio, porque se a gente tivesse ficado do lado de lá do rio, a gente não tinha passado por isso. Mas a promessa de Deus não era para que eles ficassem do lado de lá. Eles já tinham visto o povo atravessar o rio a pé enxuto, porque Deus abriu o rio. Mas ele chegou para Deus e falou, tomara a gente tivesse ficado conformado em ficar lá. Mas Deus falou assim, não, o povo perdeu porque cometeu pecado. E quantas vezes a gente está conformado com as situações que acontecem com a gente? É uma ideia diabólica que a gente se conforma. Porque Paulo disse uma palavra bem diferente. Ele disse que nós devemos estar contentes se a gente tiver o que comer e vestir, a gente esteja com isso contentes. Ele não disse conformados, mas ele disse que nós não devemos nos conformar com o mundo. O diabo quer te paralisar como? Fazendo você ficar conformado com um casamento arruinado, conformado
conformado com a vida espiritual estagnada, conformado em não conseguir mais orar, conformado em não conseguir mais de Deus, conformado em viver desempregado, conformado em viver angustiado, triste, problemático, conformado com a depressão e falar: não, isso é meu karma, eu nasci para sofrer. Conformar em viver uma vida de problemas. E às vezes a pessoa se conforma porque o ser humano se acostuma com tudo. E vocês ficam inconformados. E Deus está falando: não se conforme, porque tem coisa maior para acontecer. O teu limite não é esse que você está vivendo. Tem coisa maior. Tem coisa maior. Você não precisa aceitar esses limites. Você precisa se posicionar diante de um Deus que rompe limites através da fé. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer fazer com que a tua fé seja uma fé deficiente. Paulo disse aos Tessalonicenses: eu vou estar com vocês porque eu vou reparar a deficiência da fé de vocês. Uma fé deficiente é uma fé que ela não tem força. Ela tem as suas fraquezas e não é possível nós avançarmos se tiver fraquezas na nossa fé. Porque nós precisamos de quê? De convicção. Ou eu vou realizar. Mas sabe qual é o problema disso? Que a gente se conforma às vezes. Porque a gente luta e às vezes as coisas não acontecem. E aí a gente imagina o seguinte: porque eu vou fazer duas perguntas aqui para vocês e vocês vão ver do que eu estou falando. Por favor, eu quero que você levante a mão, você que acredita que Deus pode fazer qualquer coisa. Se você acredita, amém. Todo mundo acredita. Porque Lucas disse que Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode ressuscitar um morto? Pode. Deus pode levantar um paralítico? Pode. Vamos supor que chega um paralítico aqui hoje. Você acredita que Deus pode pegar? Seja sincero. Se vier um paralítico aqui hoje e eu pedir para você orar por ele, você tem convicção de que ele vai levantar? Você não tem. Você sabe por quê? Porque essa é a deficiência da nossa fé. A gente acredita que Deus pode fazer qualquer coisa, mas a gente não acredita que Ele pode fazer através de nós. Aí é que está o problema. É por isso que eu digo o seguinte: Senhor, repara a deficiência da minha fé, porque eu quero acreditar que o Senhor pode me usar para fazer qualquer coisa. O que o Senhor desejar, o que o Senhor quiser, e eu não gosto de colocar limite na minha fé. Então, rompe com esse conformismo que você tem de achar que está normal. Não está normal viver triste, não é normal viver angustiado, não é normal viver com um casamento cheio de problema, não é normal você viver desempregado, não é normal. Nós passamos por lutas e problemas, mas nós não podemos nos conformar com isso. É luta, é oração, é jejum, é palavra, é movimento no mundo espiritual para que as coisas mudem. Saia desse conformismo. Eu falo assim porque eu não sei com o que é que você está conformado, mas você sabe. Você sabe qual foi o conformismo que entrou na tua vida. E você precisa romper o teu relacionamento com ele. Definitivamente. Terceiro lugar. Isso aqui eu até falei com o Lucas quando eu estava montando essa pregação, Lucas. Você precisa quebrar o teu relacionamento com medo dos desafios de Deus. Porque às vezes as pessoas ficam com medo, porque os desafios de Deus são sempre muito grandes. Porque quando Deus faz um desafio para nós, Ele não faz baseado no meu braço. Ele faz baseado no que Ele pode fazer. E aí, às vezes a gente se perde. Deixa eu ler um texto com vocês aqui em Gênesis, no capítulo 26. Você vai aprender a romper com medo desses desafios. Diz assim, ó: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E no versículo 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Deixa eu te explicar. Passou um período de fome terrível. E essa fome que acontecia
no Oriente Médio nessa época. Depois, talvez algum dia o pastor até faça um estudo para vocês sobre isso. Era uma fome severa. Isaac pegou e falou o seguinte: olha, eu vou pegar a minha mulher e nós vamos nos alistar, né, como o rei dos filisteus. Nós vamos sair mundo afora, porque eu preciso achar comida. Deus virou para Isaac e falou o seguinte: Isaac, não sai da tua terra, fica nesse deserto e eu te abençoarei. Olha a proposta de Deus. Não procure um lugar melhor, não procure um lugar de águas e de pastos verdes. Fica no deserto que eu vou te abençoar aqui. Isaac fez o quê? Ele poderia dizer o seguinte: Senhor, eu sinto muito, né? Mas eu não vou aceitar esse desafio, porque eu tenho família. Se fosse eu sozinho, talvez eu até aceitasse, mas eu não vou aceitar. Às vezes Deus lança para você um desafio no teu coração. Você pensar as coisas, você começa a encaixar as coisas, você fala: não, eu sou uma pessoa sensata, eu sou uma pessoa racional, eu não vou aceitar esse desafio, porque eu sou racional. E o grande mover de Deus, ele só vem depois de um grande desafio. Até no ministério é assim. Deus, ele coloca um desejo, cabe a nós responder positivamente ou não. O desafio de Deus para Isaac era: não vai para a terra, porque lá você vai fazer alianças e fica no deserto e eu vou ficar com você. Qual era o problema? O problema é que onde Isaac morava não tinha como plantar, porque plantava e não dava nada, porque era areia, era deserto. Sabe, você precisa viver de planta e você não tem onde plantar. Só que Deus, ele não faz as coisas dependendo do que nós temos. Ele traz à existência coisas que não existem. E o que aconteceu? Isaac obedeceu a voz de Deus, ele ficou, obedeceu a palavra de Deus, e aí a Bíblia diz que ele semeou num lugar aonde todo mundo já tinha tentado, que semeava e não dava absolutamente nada. O que ele fez? Jogou a semente, e a palavra de Deus diz aqui, que no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais do que ele tinha plantado, porque o Senhor o abençoava. Aceite o desafio de Deus, porque mesmo que seja no deserto, Deus vai te dar 100 vezes mais do que aquilo que você semear. Aceite o desafio de Deus de romper com alguma coisa. Aceite o desafio de Deus de passar uma noite em oração. Aceite o desafio de Deus de atravessar a cidade para pregar o Evangelho. Aceite o desafio de Deus para fazer alguma loucura lá no teu trabalho, na rua ou em algum lugar. Aceite os desafios de Deus. Não seja tão racional a ponto de querer achar que Deus é louco. Não, aceite. Não quebre esse limite de ficar aceitando só desafios. Não, tem que ser de acordo. Não, desafios. Porque Deus, ele vai testar a gente. Porque ele lança um desafio, aí a pessoa fica acesa. O coração da pessoa começa a queimar quando Deus fala. Mas aí a pessoa vai falar: não, eu preciso pensar aqui. Nós precisamos só de uma coisa: a gente precisa ter certeza de que foi Deus quem falou. Porque se foi Deus quem falou, pode acontecer o que for. Se a gente aceitar esse desafio, ele vai realizar. Você está pronto para aceitar um grande desafio? Para viver uma história diferente? Você já percebeu que a maioria dos cristãos são todos normais? São todos iguais? Eles fazem a mesma coisa. É igual é um bando. Todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito. Nunca ninguém faz nada diferente. E quando um faz diferente, o pessoal começa a olhar: não sei não, acho que não é de Deus não. Essa igreja preta. Não tem um vídeo lá das igrejas pretas? Não, o pastor está muito, né? O pessoal aí da juventude está muito saliente. Sabe por quê? Porque quando a gente aceita o desafio de Deus de fazer uma coisa diferente,
as pessoas elas não vão entender, mas aí é que está. Quem precisa entender o que Deus te falou não são as pessoas, é você. E você trabalha para quem? Para Deus. Mas às vezes a gente quer que os irmãos aprovem o que Deus mandou a gente fazer, né? Não, se a igreja não aprovar, então, né? Teve uma vez que eu estava pregando e alguém levantou: eis que sou Deus e estou falando aqui para, como é que foi que ele falou, gente? Para confirmar o que você pregou. Eu falei: querida, eu não preciso que você confirme o que eu estou pregando, não. Porque eu estou pregando a palavra de Deus. Nós não precisamos de que as pessoas aprovem ou reprovem o que Deus está falando. Para essa glória a Deus. Acabou. Aleluia. Se eu conseguir ligar. Isso não é sinal para parar, irmãos. E já tem gente que fala assim: não é sinal para você parar, né? Mas você entende o que eu estou falando? Por que eu parei aqui? Porque isso acontece muito. A gente quer a aprovação de irmãos para aceitar os desafios de Deus. E Deus pode decidir fazer alguma coisa com você amanhã. Se você quer conselho ou quer uma palavra que, procure o pastor, que com direção de Deus, com certeza, a primeira coisa que vai fazer é te encorajar a aceitar o desafio de Deus. Mas é você e Deus. Aceite os desafios. Eu gosto de desafios, irmãos. Porque vocês já pensaram que tem pessoas que uma facada mata, né? Mas tem pessoas que uma facada ressuscita. Ela está quase morrendo, mas aí alguém fala mal dela e ela pronto, aí ela ressuscita. Aí alguém diz não pode, aí pronto, era o que a pessoa precisava. Não, não faz, aí é que faz. A gente tem que ser assim, né? O diabo fala: isso daí não faz não. Você fala: faço. Aceita o desafio? Não, aceito. Aceito o desafio de Deus de mudar a história dessa nação, com oração, com jejum. E se Deus pedir para você jejuar 3 dias, não, irmão, jejum. Eu ouvi um camarada falando esses dias na televisão que o jejum não é bíblico, né? Todo mundo sabe quem é, eu não vou falar o nome dele porque fica ruim, mas ele está pregando muito aí, está falando muito da igreja. Diz que não é bíblico, que está querendo proibir. Mas para de fazer jejum, você vai ver o que a sua carne vai fazer com você. Mas vamos lá. Para finalizar, tem um último aqui, antes da gente fazer a conclusão. Você precisa de um outro rompimento. Filipenses 3. Eu vou ler antes de falar para você o que é. Filipenses 3 e 12. Diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Romper o quê? Com o passado. Tem gente que fica olhando para trás, e esse é um problema que muita gente enfrenta. Tem pessoas que não conseguem passar de um determinado ponto, porque o diabo lembra ela que ela enganou, que ela traiu alguém há 20 anos atrás, e ela nunca conseguiu superar isso. Até quem foi traído já superou, e a própria pessoa que traiu não superou. Mulheres que sofrem durante anos, sofrem do coração sangrar, de culpa, porque fizeram um aborto,
e nunca conseguiram superar essa situação. Porque aborto é um assunto que a gente está sempre falando, que é um crime terrível, é um pecado terrível, é assassinato, é homicídio. E a gente bate pesado e tem que bater pesado nesse assunto. Mas as pessoas, às vezes tem mulher que cometeu um aborto lá atrás e ainda hoje ficam presas porque não conseguem romper, porque carregam o sentimento de culpa. Só que em Jesus, a palavra diz que todas as coisas se fizeram novas. Todas as coisas são novas em Cristo Jesus. Quando recebemos Jesus em nossa vida, nós começamos uma nova vida. Todo o nosso passado é colocado ao pé da cruz. Nós somos perdoados, somos restaurados, somos movidos para um tempo diferente. E nós precisamos parar de olhar para o nosso passado, porque ele não vai nos ajudar. Então você precisa se livrar de coisas que você fez lá atrás e que você ainda hoje carrega. Você vai olhar para onde? Olha para frente. Olha para a promessa de Deus. Deus falou para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e caminha para frente, avança, sai da tua tenda, né? Olha para o céu. Se é que você pode contar as estrelas dos céus, é assim que eu vou abençoar a tua vida. Mas deixa o passado e começa a caminhar de acordo com aquilo que Deus prometeu que vai fazer na tua vida. É tempo de você começar a caminhar diferente. Para de olhar para trás, para de olhar. Às vezes a gente fica lembrando de pessoas que sacanearam a gente há muito tempo atrás, e pessoas que às vezes já venceram, já estão bem. Por quê? Porque Deus perdoa, transforma, e a gente começa a caminhar ligeiramente e de repente para. Por quê? Porque a gente começa a se lembrar de coisas que estão presas lá atrás. É como uma corrente, e nós precisamos ficar livres dessas correntes. Sabe por quê? Porque senão nós vamos viver uma vida de dor, de sofrimento, e vamos chegar ao final e vamos falar: puxa, não aconteceu como eu queria. Por quê? Porque eu não avancei, eu não corri. Paulo não disse: eu caminho em direção à promessa, aquilo que Deus prometeu. Ele falou: eu corro. É correndo, avançando em direção ao que Deus prometeu. E se eu perguntar: Deus já te prometeu alguma coisa? Todo mundo vai dizer: já. Deus já prometeu. Deus não prometeu que vai curar a família, que vai salvar a família? Então Ele vai fazer. Deus não prometeu que vai fazer o teu ministério frutífero, próspero e abençoado? Então Ele vai fazer. Deus não prometeu que vai mudar a tua história de todas as maneiras? Prometeu, então Ele vai fazer. Posição, caminho. Paulo termina o texto dizendo o seguinte: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós não podemos andar como pessoas que viviam na escravidão, no pecado, na dor lá atrás, não. Nós precisamos alcançar como pessoas que já alcançaram o perdão de Deus, como pessoas que já alcançaram uma promessa de Deus, como pessoas que já viveram o milagre de Deus, como pessoas que acreditam na promessa que Deus fez, porque todos nós com certeza já vivemos um milagre que a gente pode contar. Todos nós. E quantas vezes Deus falou conosco? Então por que eu vou ficar olhando lá para trás? Só serve de experiência. Só serve de experiência. Você vai ficar preso lá? Ou você vai começar uma vida diferente? Fala: olha, eu tenho uma vida nova, eu tenho um caminho novo. O problema é que a gente imagina que a cura, que a nossa cura, ela está. Não, eu preciso parar e... não, vamos fazer aquilo. Não, a cura, irmãos, ela está no caminho. Você vai caminhando e Deus vai te curando, te mudando, te transformando. Não é parado, porque às vezes a gente não vou ficar parado aqui, depois que Deus me curar e eu começo a caminhar. Não é assim. Você caminha sangrando e Deus vai te curando ao longo do caminho. A cura está no caminho. Você vai romper com o teu passado definitivamente e viver uma vida nova de esperança no Senhor, porque em Isaías a palavra de Deus diz: eu irei adiante de vocês, eu vou despertar
despedaçar as trancas de ferro, quebrar as portas de bronze, eu vou abrir os caminhos, eu vou te abençoar. E você tem que viver essa promessa de que Deus vai abrindo portas para você de acordo com o que você for caminhando. Se passar pelo rio, Ele não vai te afogar, você tem que acreditar nisso. Se passar no fogo, não vai te queimar, não vai arder em você, porque Deus é com você nessa caminhada. Você precisa de entender isso. Eu estava orando hoje à tarde. Eu estava falando com Deus hoje à tarde sobre esse culto. O Espírito Santo falou comigo: olha, cada pessoa que está lá é minha. Porque eu peguei pessoas que viviam debaixo do jugo da mentira e hoje elas já não mentem mais. Eu peguei pessoas que se prostituíram e hoje já não se prostituem mais. Eu peguei pessoas doentes que hoje são curadas. Eu peguei pessoas totalmente destruídas e hoje já não são mais destruídas. Elas são minhas. E ele disse: olha, pode dizer para eles que eles são meus amigos e que eu estou com eles nessa caminhada. Eu falei: olha que bom, porque às vezes as pessoas que estão ao nosso lado nem sempre estão conosco, mas o Espírito Santo ele está. Você pode olhar e lembrar. Lembra de no começo, quando o Espírito Santo te achou, como é que você estava? E hoje, a diferença. Antes da gente orar, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos. Teve uma vez que eu tinha 19 anos. Eu passei por uma luta tão terrível, talvez a maior de todas. Era deserto para aperfeiçoamento. E eu cheguei num ponto que eu não aguentei mais. E eu falei o seguinte: eu vou pegar uma mochila e eu vou colocar algumas coisas nessa mochila e eu vou sair caminhando e eu vou ver até onde eu consigo ir. A minha intenção era a pior possível. E eu chorei muito. E aí peguei as coisas, botei na mochila e fechei a casa e me mandei. Falei: eu vou sumir, né? E só Deus sabe, né, o desejo que estava no meu coração. Aí cheguei no meio da cidade. Bem no meio da cidade, bem no meio do centro. Que era caminho, eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. Eu ia caminhando. Aí no meio do caminho, aí chegou um rapaz lá e ele começou a gritar: ei! Né? Eu olhei. Ele falou: é você mesmo, espera aí que eu preciso falar com você. E quando ele chegou, ele olhou para mim e falou o seguinte: olha, eu estava em casa orando e Deus me falou que era para vir correndo aqui. E eu vi você exatamente com a roupa que você está, com a mochila que você está, do jeito que você está. E Deus falou que era para mim vir aqui falar para você que é para você deixar de ser criança e voltar para casa agora. E eu chorei no meio da rua como um bebê. E ele me abraçou e ele falou: olha, isso é só um treinamento, isso vai passar. E eu fui para casa, eu descansei. Quando foi no outro dia de manhã, Deus mandou uma pessoa em casa e resolveu todo o problema que eu tinha. Hoje, se eu for comparar minha vida hoje com o que eu era antes, se você for fazer essa comparação, irmãos, aí eu digo: pelo amor de Deus, olha a obra que Deus fez. Ele é nosso amigo. Vamos orar? Canta aí, Lucas, enquanto eu descanso um pouquinho para orar. Fecha os teus olhos, cara.
te levanta. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me faz respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. És minha canção e o meu louvor. Aleluia. E aleluia. Aleluia. Diga isso. Levanta as suas mãos, venha a fugida. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração agora. Hoje foi falado da gente
não pensar somente em nós. A palavra do Senhor fala: buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas Ele acrescenta sobre nós. Não existe nenhum que serviu ao Senhor com integridade que o Senhor deixou voltar algo. Eu sei o desejo do teu coração nessa noite, depois dessa palavra que foi pregada. Mas se Deus tem colocado algo dentro do seu coração para você fazer, e isso que Ele tem colocado é dele mesmo, faça. Deus te convida nessa noite a fazer uma aliança novamente com Ele. Por isso eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração aí onde você está. Nós não podemos ir até você, estender as mãos aí e colocar, mas eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração. Irmão, isso é para você crer. Hoje nessa noite foi falado que nós temos que crer nas coisas impossíveis, naquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. Nós temos que começar a acreditar, porque nós vamos viver o sobrenatural de Deus, mas isso é para quem crê. O sobrenatural de Deus não é para pessoas que querem se conformar com o que está vivendo. O sobrenatural de Deus é para aqueles que querem ousar na presença dEle. Sabe o que o Senhor te diz essa noite? E eu sou o Deus da tua salvação. Eu sou o teu dono, tua paixão, sou tua canção e o teu louvor. Aí você diz pra Ele: e tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Colocasse a mão sobre o coração agora. Algumas pessoas, o Espírito Santo me falou aqui que tem pessoas que precisam perdoar. Aleluia. Pessoas que você precisa perdoar alguém. Eu vi corações acorrentados. E isso é o que prende você no teu passado. Esse é o teu limite. É o que tem impedido você de alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu quero que você aproveite esses minutos agora, esse finalzinho, para você pensar naquela pessoa que você ainda está magoado com ela. Perdão é uma coisa que você não dá porque a pessoa merece,
Porque Deus também te perdoa sem você merecer. Você precisa se livrar disso. Eu sei que você foi traída. Eu sei que você foi sacaneado. Eu sei que as coisas que você ouviu, ninguém merece ouvir. Mas eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque eu vou orar por você agora para você ter condições de perdoar essa pessoa e se livrar disso definitivamente. Coloca a mão aí no teu coração. Você que tem sofrido com esse limite por causa dessa mágoa. Eu sei que ele não merece. Eu sei, querida, eu sei que ele não merece. Espírito de Deus, um dia o Senhor me encontrou completamente envolvido no pecado, mas o Senhor me perdoou e me levantou. A força para decidir e perdoar, Deus, está no Senhor. Vá até o centro da alma dessa pessoa, porque o Senhor é o único que pode fazer com que essa pessoa consiga perdoar agora aquela pessoa que traiu. Essa moça, Senhor, que foi traída pela própria irmã, traz essa cura agora. Traz esse perdão ao coração dela agora. Traz essa mudança. Muitas coisas aconteceram, Senhor. Brigas, contendas e nunca mais se falaram. Mas o Senhor pode perdoar e o Senhor pode mudar essa situação. Então, ajuda, Senhor Deus, essa pessoa.